Cícero, ele, assim, tem sido uma bênção. Ele atendeu, assim, de uma forma muito carinhosa, assim, o convite. E o pastor Cícero, ele, nesses dias, tem enfrentado uma enfermidade, ele tem uma crise, né, alérgica. E ele chegou, pastor, no último dia, já nessa semana, pastor, ore por mim, que o negócio está apertando aqui. Então, se você vê essa coisa querendo travar, os parafusinhos assim que, quando chega à cidade, né? Aí tem que ficar sempre lubrificando e botando óleo, né? Então, eu sei o que é isso também, né? Nós estamos nesse mesmo nível aí, tá certo? Então, mas assim, alguém de Deus, no final, assim, da mensagem, ele vai divulgar um pouquinho do trabalho dele, pegar aí uns 3 minutinhos, para divulgar umas fotos e falar um pouco do trabalho que ele tem realizado ali. É aquele trabalho assim, que só para quem tem coragem mesmo na obra, no sertão mesmo, e tem pregado o Evangelho, tem levado o Evangelho para aqueles lugares que você, acho que é onde, ele usou até a expressão, onde o vento faz a curva, né? Vai, mas não tem mais saída, né? Tem que voltar novamente. Então, Deus abençoe, pastor Cícero, juntamente com a sua família aqui, que se faz presente. Então, é alegria recebê-los aqui nessa noite. Então, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do pastor Cícero, que o teu Espírito, Deus, o conduza nesse momento, para conduzir a sua palavra, e que sejamos edificados pelas mesmas. E nós te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Cícero, à vontade. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor José Grace. Boa noite, querida igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que alegria podermos voltar, estar juntos aqui na casa de oração. Espero que você tenha tido um domingo muito proveitoso, gostoso, de comunhão com a família, com os amigos e de comunhão com o Deus eterno. Uma alegria muito grande durante esses dias, desde ontem, estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar do tema da conferência. Tem sido para as nossas vidas, para a minha vida e para a vida da minha família, algo muito bom. Talvez você vai precisar realmente ter uma paciênciazinha comigo, então você fica sempre com o seu celular no 192, qualquer coisa, você dá um toque aí para o SAMU, para ele vir buscar, certo? Mas se você vê alguma dificuldade, você só, Senhor, sustenta ele, Senhor. Mas vai dar bom, vai dar certo, a gente vai conseguir chegar até o final, tá bom? Ok, queridos, ontem à noite nós começamos falando com a igreja na perspectiva do tema da conferência, os desafios da família cristã nos dias atuais, lembrando a querida igreja de que o nosso maior desafio não é outro senão a adoração. E nós, então, trabalhamos essa perspectiva e esse entendimento que, embora o inimigo das nossas almas, o arqui-inimigo de Deus, aquele que é contrário a todo plano, todo projeto de Deus, se levante e coloque todas as suas artimanhas, e em meio à pós-modernidade ele pode potencializar as suas armas e mudar muito as suas estratégias. Deus, pelo contrário, não faz assim, porque o que Deus tem de projeto, ele é suficiente, ele é eterno, e Deus não trabalha com planos B. Deus nunca tem o plano B, Ele tem sempre o plano A. Ele tem propósito, e na sua soberania, Ele mantém cada um desses propósitos. Então, contra todas as artimanhas de Satanás contra a família, nós continuamos tendo o que sempre tivemos: a palavra de Deus, que é santa, que é verdadeira, que é luz para os nossos caminhos, que uma vez aprendida, guardada e praticada, nos livra de pecar contra o nosso Deus. Então, o que nós precisamos é tornar o nosso lar, a nossa casa, um altar, um ambiente de adoração. Aonde o inimigo vai levando vantagem é porque esse entendimento de adoração
vem se perdendo ao longo do tempo e o lugar onde ela é a gênesis tem falhado em manter a adoração. Igreja é extensão, mas tudo começa através de família, de casa, de lar. E no lar deve-se, então, viver a adoração. Hoje de manhã nós tivemos um tempo muito legal, muito bom, onde nós, então, analisamos juntos o Josué 24, e o tão conhecido ali daquele texto, do versículo 15, vocês precisam decidir a quem vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente olhou todo o contexto daquele texto, e o que nós pegamos hoje de manhã, de um tempo muito proveitoso, é Josué sendo resoluto. Josué, ele está com 100 anos de idade. Ele não é mais o garoto lá, o jovem de guerra. Ele é um ancião de 100 anos de idade, que ainda mantém um zelo extremo por adoração, e ele não põe essa adoração no lar como uma opção. Ele enfatiza, ele responde como líder espiritual da sua casa pela sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então ele vai nos fazer pensar de que, se é verdade que a adoração tem um berço, e esse berço é a casa de cada um de nós, nós devemos então promover cultos. Nós precisamos promover devocionais. Nós precisamos ornamentar o nosso lar para que ele seja um altar de adoração. De que tem que haver vivência, convivência, troca de experiência entre toda a família. E isso só é possível com uma família que senta, com uma família que ora, com uma família que lê e medita nas Escrituras e faz as suas aplicações. Então, caminhamos bem, pensando nessa resolução de Josué, entendendo que cada um de nós precisamos tomar uma mesma resolução, levando em consideração as nossas dificuldades, os nossos desafios, o nosso contexto de vida, mas nós estamos falando de adoração ao Deus vivo, e isso é questão de prioridade. Se nós fizermos só quando der certo, um dia quando eu sair desse emprego, porque ele me consome muito tempo, porque eu saio de casa 6 horas da manhã e eu só retorno 7 horas da noite, não dá. Alguma coisa está errado aí no entendimento de tudo. O que é adoração? Adoração é um estilo de vida. Não é um momento na vida. Adoração é algo que é vivenciado em todas as nossas ações e atitudes. Alguém já disse que se o que nós fazemos durante toda a semana não adora e nem glorifica a Deus, o que nós fazemos domingo à noite no templo também não faz. Que adoração é uma condição, é um estilo de vida. Ele deve estar presente no nosso viver. Nós precisamos ter cuidado dos maus hábitos. Hoje de manhã, a gente lembrando das idolatrias, né? Quando Josué diz que
Vocês precisam deitar fora os ídolos, se é que vocês verdadeiramente vão também servir ao Senhor. E aqueles clãs que estão ali ouvindo Josué afirmam também que irão servir ao Senhor. Ele diz, então vocês precisam deitar fora os ídolos. E aí nós podemos contextualizar e pensar naquilo que tem se tornado ídolos dentro do nosso lar, ou no nosso coração, que é o pior lugar de se ter um ídolo. E aí nós precisamos ter cuidado com os hábitos. Eu estou colocando isso como ponto de introdução. Nós assistimos filmes, nós assistimos séries, nós assistimos a novelas. Eu estou colocando generalizando, espero que ninguém aqui o faça, mas de forma generalizada. Queridos, o lar que adora, ele não tem espaço para filmes sensuais. Se você liga a sua televisão, ou seja o aparelho que for, e você se detém 1h30, 1h45, 2 horas, e o gênero de filme que você está lançando dentro da sua casa provoca, promove, elucida uma mensagem de sensualidade, e inclusive os nossos filhos adolescentes estão presentes, precisamos rever. Um lar que adora não tem espaço para violência. Para violência. Irmãos, é impressionante como as pessoas têm uma sede por violência. E tudo que é de programa policial, com os acontecimentos em São Paulo, não sei aonde, ganha a audiência esmagadora, inclusive dos cristãos. De 3 horas da tarde às 6h30 da noite é só sangue dentro de casa. Sangue, 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 sangue. O que é que nós tem a ver com isso, se não saber que o mundo está nessa condição e orar? O lar que adora não é um lar que recebe uma enxurrada de palavrões, seja pronunciado pela nossa própria boca ou através das mídias, dos aparelhos e tudo mais. Estou colocando a título de introdução. A adoração, ela é uma coisa muito séria. Preste atenção nisso aqui. Ou nós adoramos ou nós profanamos. Um dos dois nós estamos fazendo. Ou nós estamos adorando, ou nós estamos muito beirando da profanação. Os irmãos devem, de vez em quando, se deparar com os videozinhos ali, e aí tem um monte de, eu não sei nem como pode denominar, de crentes fazendo vídeos com piadas, usando a palavra de Deus. 6 tipos de crentes pregando o mesmo texto. A gente olha, acha graça, passa para o outro e tudo mais. Não, irmãos. A gente precisa ter muito zelo e muito cuidado. Isso é o que nós chamamos de um mundanismo que vai encontrando cada vez mais espaço na nossa mente e sendo reproduzido no nosso lar. Se nós não levamos a palavra de Deus, que é quem nos revela, o que nos revela a essência e a glória de Deus a sério, então essas coisas não podem ter espaço. E por que eu estou dizendo isso?
Porque se é isso que nós precisamos, nos firmar no entendimento do desafio da nossa família, que é a adoração, nós precisamos fechar as portas, todas as portas, brechas e janelas, daquilo que vem para quebrar essa adoração. Porque a adoração, ela vai se apagando, até se apagar. A gente mantinha, nos primeiros anos da nossa fé, nos primeiros momentos da nossa caminhada cristã, como a gente era zeloso com isso. Mas as coisas foram se perdendo. E a adoração vai se apagando até se apagar. Vamos abrir em Juízes, capítulo 2. A partir do versículo 7. E o tema de hoje, de agora à noite, é o criando filhos para a glória de Deus. Eu quero que antes você volte sua página um pouquinho e pegue o Josué 24 e o versículo 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda viveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Agora, Juízes 2 e 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a Israel. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte do Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregado toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Zerote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos.
Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aperto. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Tua palavra, Senhor, é viva, ela é extremamente atual, e ela é, de fato, Senhor, a resposta para todas as nossas indagações e para todos os nossos desafios. Tudo está aqui, Senhor. Nos ajuda a compreender, e mais do que compreender, Senhor, nos dá a força necessária para praticarmos as verdades, os princípios eternos no nosso dia a dia. Assim, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Josué é resoluto, os clãs vão tomar a mesma resolução e as famílias de Israel estarão por longo tempo adorando ao Senhor. O eu e minha casa serviremos eu e a minha casa estaremos adorando continuamente ao Senhor. Estaremos observando todos os seus preceitos, todos os seus desígnios. Não faltará no nosso lar momentos para que o nome do Senhor seja exaltado. E essa resolução teve, inclusive, esse reflexo do exemplo, do legado que foi passado a outros e que assim permaneceu por muito tempo. Nós não temos o registro de em que momento a coisa começou a dar ruim. Mas o relato de Juízes é um dos mais tristes relatos da Bíblia. É de que chegou um momento que uma geração inteira não conhecia mais o Senhor. Não havia em uma geração inteira a lembrança do que Deus havia feito pelos seus pais. A pergunta é: isso aconteceu da noite para o dia? Eles dormiram adorando a Deus e acordaram e havia uma amnésia geral? Não. Isso foi uma condição que foi proporcional. Havia muita adoração. Talvez não precise disso tudo. Havia adoração. A gente pode fazer umas coisas diferentes. A adoração está ficando morna. A gente pode trocar a forma, a adoração vai esfriando. Dá para ser crente assim mesmo. Isso vai um tempo e um processo. De maneira que, tendo alguns remanescentes, mas se chegou um momento que se tinha perdido tudo. E o livro de Juízes é um ciclo vicioso de um povo que abandona Deus, um Deus que levanta um juiz para libertá-lo, um povo que se arrepende e volta a pecar novamente. Qual é o risco de nós não levarmos em consideração a adoração no nosso lar? É esse risco aqui, irmãos. Se nós não estamos cuidando hoje, se nós nos dermos por conformados, se nós abraçarmos todo tipo de ideia que aparecer, se nós entendermos que nós podemos terceirizar coisas que só podem acontecer no lar, não haverá muito tempo
para que nós tenhamos uma geração que não conhece a grandeza de Deus. Nós poderíamos ter templos lotados, e templos e mais templos sendo abertos pela cidade inteira. E isso não necessariamente significar uma reunião de pessoas que estão comprometidas com os princípios e os valores eternos, onde eles são vivenciados pela normativa das Escrituras, primeiro dentro da minha casa. E sabe onde é que está o efeito assim, que vai se formando para que isso aconteça? No investimento que nós fazemos na próxima geração, no caso dos nossos filhos e netos. Então nós precisamos entender, em relação ao cuidado da nossa família, o desafio que temos de criar os nossos filhos para a glória de Deus. E uma primeira coisa, dentro dessa perspectiva, é lembrarmos de uma coisa muito básica. Tem uma doutrina que se chama a doutrina da mordomia cristã. E essa doutrina, ela nos traz o seguinte direcionamento, a seguinte lembrança, que tem tudo a ver com adoração. Gênesis 1:1 nos diz o quê? No princípio, criou Deus e os céus e a terra. Salmo 24:1, do Senhor pertence toda a terra. E tantos outros textos que nos lembram do senhorio de Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o dono. Porque todas as coisas foram criadas por Ele e existem para a glória do Seu nome. Tudo diz respeito a Deus. Tudo diz respeito a Deus. Nada é nosso. Tudo é dele. Olha a importância de pensarmos em adoração. Olha a importância de entendermos por que deve haver adoração no nosso lar. De quem é a nossa família, irmãos? É dele. A quem pertence verdadeiramente todos os nossos bens? A Deus. Tudo que nós pudéssemos lembrar aqui e mencionar, não há nada que não seja primeiro dele. E ele nos confere o privilégio de administrar o que é dele. Ele é Senhor absoluto. Ele é o Senhor do nosso casamento. Ele é o Senhor da nossa família. E Ele é o Senhor dos nossos filhos. O Salmo 127 nos lembra isso. Que os filhos são herança do Senhor. Então, preste aqui atenção. Deus nos dá o privilégio de termos família. Casamento, esposa, esposo e os filhos. Mas sobre todas as coisas que Deus tem nos dado, Ele irá requerer de nós a fidelidade de um mordomo que recebeu do seu Senhor e trabalhou para que aquilo que foi lhe confiado multiplicasse. Nós precisamos ter atenção, porque nessa
lembrança de que nós somos mordomos, nós temos desafios no nosso lar, na nossa casa, em criar os nossos filhos para a glória de Deus. Então, logicamente, todos nós pensamos no melhor para os nossos filhos. E alguns pais se antecipam. O menino ainda tem 8 anos, a menina ainda tem 10 anos. E os pais já estão ditando mais ou menos as expectativas que ele tem para o futuro dessa criança, pensando na melhor profissão e preocupado com a melhor educação. Isso é interessante, mas não pode existir no nosso coração de forma demasiada. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. E nós nos esforçamos, inclusive, alguns pais anulam a sua vida para viver em função dos filhos. Para que eles não passem pelo que nós passamos, para que eles não sofram o que nós sofremos, e para que eles possam, então, ter um futuro promissor, tendo uma boa profissão no futuro, que lhe renda bom dinheiro. Até aí, tudo bem. Isso não pode ser demasiado. Mas a nossa maior missão com os nossos filhos não é a de levá-los ao topo do sucesso. Se os nossos filhos chegarem ao topo do sucesso, sem amarem a Deus, sem amar a sua palavra e sem viver para a glória dele, a família falhou. A família falhou. Porque o nosso primeiro desafio em relação a cuidar da próxima geração, mantendo uma adoração contínua, é levar os nossos filhos a conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus, ele vai além das experiências na igreja. Quando nós geramos filhos, quando as famílias, o casal tem filhos, nós estamos gerando uma pessoa com espírito que vai existir para toda a eternidade. Você crê nisso, né? Há um tempo eterno. E nós estamos gerando pessoas que vão existir por toda a eternidade. E nós precisamos ter cuidado, porque são pessoas que irão para o céu ou para o inferno. Simples assim. Eles irão para o céu ou para o inferno. Então, a nossa primeira missão é a de tornar Deus conhecido aos nossos filhos, de maneira que eles aprendam a amá-lo e tenham alegria em servi-lo. Nós precisamos fazer com que eles cedo conheçam do caráter de Deus. E tudo começa no lar. E eu vou lhe dar aqui rápidos exemplos. A casa, a nossa casa, é o lugar mais propício para a correção. É o lugar mais propício para, em amor, ganharmos o coração dos nossos filhos. É o lugar mais propício para que nós possamos falar do Deus que nós conhecemos,
em transmitir aos seus corações o entendimento sobre esse Deus, ao ponto deles temê-los e poder, então, amar. Queridos, não tem nada mais didático do que Deuteronômio 6, lido aqui essa noite, e tão conhecido de nós. É uma troca de vivência. O pai vivendo com o filho no dia a dia, e no dia a dia transmitindo a ele todos os princípios e todos os valores. E incutindo isso na sua mente. De maneira que o nosso lar nos proporciona, desde logo cedo, a oportunidade de tornar Deus conhecido. Deixa eu lhe dizer, pegue uma criança pequena mesmo, de 3, 4 anos de idade. Nós temos o nosso netinho, o Benjamin, que está com 2 anos e alguns meses, 3, 4 meses. E o Benjamin, como nós já sabemos, ele é um pecadorzinho pequeno. Ele é só um Adãozinho pequeno. Engraçadinho, uma beleza, parece um carocinho de arroz. Vai para cima, vai para baixo. Interessante das vezes, e os pais e os avós aqui sabem, das vezes que nós observamos que ele tem consciência. Ele pode não ter a compreensão, mas ele já é consciente de que aquele atozinho dele já foi reclamado, dito, e ele sabe que ele está fazendo é errado, ao ponto de ele até se assustar quando ele está fazendo de novo e a gente se aproxima. Os nossos filhos pequenos, eles podem ser instruídos dentro da sua condição de entendimento sobre Deus, o seu caráter, sobre o pecado. Então nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para, nessas oportunidades, transmitirmos às nossas crianças, adolescentes e jovens os valores eternos. Deixa eu tentar ser mais prático nisso. Menino, não mexe nisso, menina, eu não sei o que é que eu faço. Menino, eu não sei o que é que eu faço mais não. Vai para ali, atrepa isso aí para o menino pegar. Não. Vem cá, meu filho. Venha cá. Com amor. Porque o nosso Deus é amor, Ele é bondoso. São todas essas oportunidades que nós falamos sobre o pecado. Que nós falamos que a desobediência desagrada a Deus. Que Deus nos dá a oportunidade de fazermos o certo. É quando os nossos filhos adolescentes estão em dificuldade para falar a verdade totalmente. Que nós não amedrontamos eles. No sentido de dizer coisas que eles... Mas nós chamamos eles e dizemos, meu filho, você sabe o que Deus pensa sobre a mentira? Você sabe o que é mentira? Nós trabalhamos os conceitos. E nos conceitos nós apresentamos o caráter de Deus. E os nossos filhos não são direcionados de maneira errada a, naquela situação, não ser tirado um proveito de conhecer os princípios eternos. Nós agimos errado dentro de casa. E nós queremos educar os nossos filhos sem apresentar para eles a razão por que eles devem fazer o que é certo. Eles devem fazer o que é certo, acima de qualquer coisa, por causa do temor a Deus. Então, o nosso primeiro papel
é tornar Deus conhecido. Mas nós não podemos negligenciar isso de maneira nenhuma. Nós podemos conversar com a nossa família, através dos devocionais no lar, sobre tudo aquilo que Deus tem feito. Só um parênteses aqui. Toda luta que nós passamos, tem alguém doente na igreja, está passando uma coisa, o que é que acontece no grupo de WhatsApp da igreja? Oração, irmãos, vamos orar pelo irmão, pela irmã, o irmão está passando assim, foi na Santa Casa, está indo no regional, está resolvendo um problema assim, oração, oração, oração. O problema se resolve. Às vezes nós nem sabemos que se resolveu, a gente ainda passa o dia orando pela coisa ainda. Sabe por quê? Porque nós não temos o costume de adorar ao Senhor nos benefícios. E nós não promovemos momentos de alegria, no sentido de compartilhar que Deus tratou, que Deus resolveu, e eu quero comprar umas creme crack, fazer chá de capim santo, chamar os meus irmãos tudinho, e pode vir aqui para a calçada de casa, para nós encher o bucho e louvar ao Senhor com alegria pelo benefício que Ele fez. Inclusive isso em casa. Os nossos filhos sabem das lutas, mas nós não chamamos eles para sentar à mesa e dizer: meu filho, Deus abençoou a nossa família. Você sabe o que está acontecendo na vida da mamãe, na vida do papai? É a bondade de Deus. É o que Ele prometeu sobre a vida daqueles que o amam e temem. Nós atribuímos ao médico, ao plano de saúde, à sorte. Eu tenho um crente que olha até o horóscopo para ver se vai dar certo ou não. Meu irmão, pega o teu filho, meu filho, isso aqui é benefício do Senhor, meu filho, isso aqui é amor de Deus sobre a nossa vida. Vamos sentar aqui, meu filho, e vamos orar, meu filho, porque tudo isso aqui revela o caráter amoroso de Deus sobre a nossa vida. Os nossos filhos vão entendendo: Deus é bom. Eu confiarei, não tem motivo para mim me desviar desse Deus nunca. Segundo plano, é conhecer, é levar os nossos filhos a conhecer a Bíblia. Uma geração toda se perdeu e não conhecia mais ao Senhor. Irmãos, eu hoje de manhã comentei sobre o irmão Toninho, lá de Tamboril, que aplicou corretamente o processo de todos os dias ler a Bíblia com seus filhos. Precisando vencer desafios, batalhas, vencer horário. Aqueles meninos tinham de 12 a 9 anos. Hoje eles têm de 20, de 18 a 15 anos. E esses meninos aprenderam a amar a Deus e a sua palavra. E esses meninos, o de 18 anos, o Gleison, ele é um crente extraordinário, com 18 anos de idade, que prega as Escrituras com uma profundidade, com um amor e com uma bagagem de conhecimento. Nós temos naquela família, com certeza, a continuidade de uma geração através daqueles dois meninos, onde o pai investiu em fazê-lo eles conhecerem a Bíblia. Escola bíblica começa em casa. Nós estudamos a Bíblia. Os nossos filhos estão lendo, cada um deles, um livro da Bíblia, fazendo os seus devocionais pessoais sozinhos no seu quarto. Nós nos reunimos como família e fazemos outra leitura. Nós conversamos, e quando nós conversamos, o que sai
é a essência daquilo que está no coração deles, que é o conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia direciona assim: meu jovem, como é que anda a sua vida devocional? Qual livro da Bíblia você está lendo esse mês de junho que está acabando? O que você tem lido de janeiro até junho, meu jovem? Quantos versículos das Escrituras nós temos decorado na nossa mente? Se você for na escola bíblica dominical, no Olho d'Água dos Facundos, tem 5 famílias, os cachorros perdidos por lá, um punhadinho de crente, uma igrejinha antiga, eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Escola bíblica dominical, chamada, versículo decorado, como resposta de presente. Irmãos, a crise é que, não havendo adoração no lar, e não havendo dos pais um comprometimento de levar os filhos a conhecerem o caráter de Deus e amar as suas Escrituras, tudo o que vem contra a verdade do Evangelho se torna questionável na cabeça dos nossos filhos. Um monte de coisa aí. Mas não tem nada. Aonde nós aprendemos? Eu conheço a Bíblia, conhecemos as histórias bíblicas como crianças. Nós precisamos pegar os nossos filhos e promover o ambiente. Deixa eu dizer, 3 palavrinhas só. Não é evangelização dos nossos filhos. É um passatempo que muitas vezes é usado em casa como verdadeiramente um silencia o menino. Bota as 3 palavrinhas para ele. Segura o menino aí, bota 3 palavrinhas para ele. É um bom recurso cristão, mas nós usamos como muleta. Você tem filhos pequenos em casa? Você já preparou o ambientezinho dele, como é que nós chamamos, um muralzinho para ele? O seu filho pequeno já consegue recitar alguma coisa da Bíblia? Você tem montado o aspecto no seu lar, do ambiente onde o seu filho se depara com as coisas que tem a ver com a Bíblia? Você já enumerou na parede da sua casa os 66 livros da Bíblia? Você já criou os recursos? Porque a internet não é só TikTok não, viu, irmãos? Se você procurar coisa para o benefício da igreja, tem lá para a sua família, tem um bocado de coisa. Porque se a Bíblia não for amada, se isso não for o tesouro mais precioso, se a nossa fé não tiver alicerçada aqui, nós teremos uma geração que não conhecerá as obras do Senhor. Abro um parênteses, peço permissão, porque me virei aqui para o lado e só esqueci o nome, o filho do nosso irmão Ozeti. Pronto. Eu visitei a sua casa, você não estava depois que o nosso irmão partiu para a glória. Mas a sua mãe estava, a sua irmã, a gente teve um tempo, conversamos. E os irmãos que conhecem a casa dos pais dele, devem ainda estar lá, um monte de quadro e versículos. Um monte de porção da palavra, que era típico daquele homem de Deus, do investimento no lar. Das coisas lá, para serem vistas, encucadas, no caminho, no batente, sentado, quer andando, quer no levantar. Se os nossos filhos aprenderem, hoje, eles levarão para toda a vida. Eles levarão para toda a vida. Possivelmente,
permanecerão na caminhada cristã verdadeiramente. Alguns podem se distanciarem, mas ainda assim terão temor do Senhor em certa proporção no coração. Ainda assim, longe da casa de Deus, ainda saberão se desviar de muitos males lá fora, por aquilo que eles conheceram em casa. Papel que a família não pode negligenciar. Conte as histórias. Fale do amor de Deus. Mas faça isso, irmãos, levando as Escrituras na sua essência. Na adoração no lar, nós temos como responsabilidade criar os nossos filhos para a glória de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos tornar a Deus conhecido dos nossos filhos. Nós precisamos fazer com que eles amem as Escrituras e tenham zelo, amor e prazer por ela. E a nossa casa é o nosso campo missionário mais próximo de nós. Deus coloca pessoas na nossa vida para que nós possamos ter a alegria e o privilégio de apontar o caminho da salvação. Os nossos filhos, e se chegarem netos, e se chegarem sobrinhos, e quem chegar na nossa casa, eles estão entrando num campo missionário. Ninguém pode entrar no nosso lar, na nossa casa e sair sem ouvir do Evangelho. Um parente não pode passar 3 dias na nossa casa vindo de outro lugar e ele não conhecer a Cristo, e ele tomar café, almoçar e jantar por um final de semana na nossa casa, e ele não ser influenciado pela nossa vida de adoração ao nosso Deus no nosso lar. Porque senão nós estamos negando e já perdemos todo o sentido da adoração. É o primeiro campo missionário. E os nossos são os primeiros alvos de evangelismo. Nós temos os nossos filhos a primeiro plano, antes dele ser o doutor. Em qualquer especialidade área. Nós temos os nossos filhos para eles serem discípulos de Jesus. Não transfira essa responsabilidade para outros. Não queira fazer da igreja o meio pelo qual seu filho conhece a Jesus como Salvador. A igreja é o local onde isso se externa. A Sulamita, nossa primeira filha, ela conheceu a Jesus como Salvador com 6 anos de idade. Ela fez uma confissão pública. Ela foi evangelizada em casa, com 6 anos, numa pregação, aparentemente de adultos. Nós cuidamos que não, eu e a Alice. Estava a nossa gordinha indo lá para frente, sozinha. Quero Jesus. Orou. Algum tempo atrás eu me emocionei. Porque em uma oração que nós estávamos fazendo em família, a Sulamita orou dizendo: Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor salvou a minha vida, resgatou a minha alma. E eu não precisei, como jovem que sou, experimentar das coisas ruins desse mundo. Gente, isso foi uma reflexão tão profunda na minha mente. Deus salvou a minha filha. Ela tem consciência disso e ela consegue agora descrever numa oração o benefício disso. Mas para a glória do nosso Deus, a Alice é uma excelente mãe que investiu sempre na vida dos filhos, para que eles conhecessem a Jesus, e eu sempre estive cumprindo com o meu papel.
Com 9 anos de idade, a Estezinha não conhecia Jesus como Salvador, filha de crente, indo para a igreja todos os domingos e sendo evangelizada. Minha filha, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, por essas e essas razões. Você quer confiar em Jesus como Salvador da sua vida agora? Não. Tá bom. Segue o roteiro. Repete-se o processo. Até o dia em que a Estezinha abre o entendimento e diz: eu quero Jesus como Salvador da minha vida. Gente, para a glória de Deus, vocês, os que conhecem, se vocês precisam conhecer como a Esté ama. Ela ama Deus. Agora, recentemente, ela estava envolvida no movimento da CRU, e ela está trabalhando com missões na igreja dela, a Igreja Batista Manuel, que é uma congregação da Igreja Batista Filadélfia, lá em Fortaleza. Estão plantando lá no Eusébio. E aí, ela lá trabalhando toda a conferência missionária. Que prazer, que alegria, que maravilha. Os nossos 2 filhos foram batizados ano passado, Emanuel e Analícia, passando pelo mesmo processo, investindo na vida deles para que eles conhecessem Jesus como Salvador. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos lembrar que os nossos filhos precisam ser evangelizados, porque todos pecaram, para que os nossos filhos não se acostumem a vir para a igreja e se tornem amigos da igreja e tenham uma afeição pela igreja, sem serem crentes no Senhor Jesus Cristo, sem temer a Deus, sem levar em consideração o pecado. E onde isso acontece? No lar, onde deve ser o nosso investimento na vida dos nossos filhos. É lá que nós conseguimos transmitir o que mais ninguém vai poder fazer. O que mais ninguém vai poder fazer. Irmãos, estejam certos que aquilo que os nossos filhos aprenderem no nosso lar irá para toda a vida, e por mais que o diabo tente arrancar e tirar, ele não irá conseguir. Mas se os nossos filhos saírem da nossa casa para enfrentar esse mundo vazio de Deus, eles serão presas fácil nesse mundo. Então o tempo de investir neles é agora. É o nosso campo missionário. Nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos investir para que os nossos filhos amem a Deus. Compre Bíblias. Dê porção da palavra de Deus no lar. Converse, fale do plano de salvação. Seja exemplo de vida. E finalmente, irmãos, nós precisamos fazer algumas coisas práticas pelos nossos filhos. Que cada um dos nossos filhos alcance o sucesso que o Senhor Deus puder lhe dar. Mas nós precisamos, na nossa sociedade, ter todos os profissionais possíveis como servos do Senhor. Nós precisamos ter lá no consultório lá, um crente antes de um médico. Lá no gabinete lá, um crente antes de um grande empresário. Em qualquer setor que você imaginar. Que os nossos filhos saiam do nosso lar para influenciar o meio que eles vão viver.
e essa sociedade que tem perdido os valores de Deus possam ser influenciados pelos nossos filhos, pelo amor e temor que eles têm a Deus, no escritório, no consultório, na faculdade, na sala de aula, em qualquer segmento que seja, que nós possamos estar produzindo adoradores que saem ali da sala da nossa casa, e que eles não sejam influenciado. Ensine todos os valores eternos para os nossos filhos, para os seus filhos. E não tenha medo, inclusive, de uma coisa, chamado disciplina. E disciplina, a gente sempre confunde com alguma coisa de raiva, de zanga, mas se tem uma palavra e um sentimento que define disciplina, se chama amor. Só quem ama aplica as disciplinas que declaram o caráter de Deus. É Provérbios 13, 24 que nos diz que quem nega a castigar seu filho não ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Crie os seus filhos não para o mundo, mas para a glória de Deus. Dedique os seus filhos, consagre os seus filhos. Seja assim, não, pastor, nós já consagramos. O bichinho era pequenininho, aí nós trouxemos aqui. O pastor José Greco tacou a mão no bichinho, consagrou, que foi uma beleza. Não, aquilo ali é uma apresentação, a gente faz ali como um meio de apresentar os nossos filhos para a comunidade cristã, dizer os pais assumirem um compromisso, exatamente esse compromisso de cuidar deles de todas as maneiras. Se consagrar é separar, reservar para um fim. Seu filho é adulto, não tem problema não. Jovem, pai, mãe, abençoa a vida desse menino. Coloca a vida dele todos os dias no altar do Senhor novamente. Se nós, como famílias, precisamos ajustar a rota, esse é o momento. Adoração no lar, através de devocionais e cultos domésticos, e o investimento na vida dos nossos familiares, filhos e netos. Se pai e mãe, a convivência tem sido assim muito neutra, tem sido muito distante, se as coisas espirituais não têm feito parte do nosso dia a dia, bora ajustar a rota? Porque o desafio da família cristã é a adoração. Aonde houver adoração, haverá total proteção das armadilhas de Satanás. Vença todas as ciladas do inimigo pelo poder da adoração genuína e da rendição ao nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai Santo, muito obrigado por esse tempo, por essa conferência, pela Tua palavra, Senhor, colocada desafiadora aos nossos corações, talvez até pesada aos nossos corações, mas necessárias. Que, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, nós possamos, Senhor, bem aplicar, lembrando dos valores e dos princípios cristãos. Em nome de Jesus, amém. Ok? Depois do louvor, pastor José Gleice. Agora, então, enquanto o louvor, as fotos, né? Eu falo bem rapidinho aqui. Vai estar no telão e aparece ali, né? Aqui eu acho muito legal, que eu não sei se é na câmera 1, na câmera 2. Ok. Queridos, o pastor José Gleice me pediu, hoje de manhã, e aí, logicamente, não deu para selecionar as fotos mais precisas, que pode falar dos trabalhos que nós temos. Nós estamos de volta a Pires Ferreira há 2 anos e meio, depois de passar 7 anos numa revitalização e plantação de uma igreja lá
em Tamboril. A nossa volta para Pires Ferreira, nós estivemos lá de 2007 a 2014 e lá nós fizemos a plantação da igreja. Hoje a igreja de Pires Ferreira é uma igreja com um pouco mais de 70 membros, é uma igreja que tem crescido, tem dado um bom testemunho na cidade e tem sido assim uma bênção. Ainda volte um pouquinho. Tem sido uma bênção. E nós temos um grande desafio lá, que é da região. Nós cobrimos, todo domingo nós não estamos em casa. Então, nós cobrimos a assistência aos Pereiros dos Freitas, ao Marruá dos Paivas, ao início da plantação no Marruá dos Rosas, a revitalização dos Angicos. Nós damos assistência no Olho d'Água dos Facundos, que é lá em cima da serra, e temos uma plantação de uma igreja no Campo Lindo. Tudo isso está sobre nossa supervisão, coordenação, direção, assim, de estar apoiando os irmãos que estão lá à frente, e todo domingo a gente está em algum lugar. Então, vamos ver aqui. Pronto, Campo Lindo é uma localidade que tem 500 famílias. Nós viemos para lá, o nosso querido irmão Beto e sua família, há 5 anos atrás. Quem ouviu a história do irmão Beto, deve lembrar que o irmão Beto é aquele rapaz que vivia bêbado nas ruas de Pires Ferreira e era carregado para casa de carrinho de mão. Ele era um bebo chato, que na época só queria voltar para casa de Uber. Lá o Uber já estava funcionando por bêbado. E o Beto era um trapo de gente jogado lá pelas ruas de Pires Ferreira. Deus o salvou, tornou-se assim um devedor do amor de Deus na vida dele, ao ponto que ele não pôde mais se calar, comunicou o evangelho para a família, para as pessoas que levavam ele de carrinho de mão para casa, e no anseio de servir a Deus, foi para o Campo Lindo. Agora nós compramos um terreno lá no Campo Lindo. 2023, se nós construir o templo lá em Campo Lindo, será o primeiro templo evangélico naquela comunidade. Por que eu enfatizo isso? Porque a Coca-Cola e um postozinho do Bradesco já chegou lá, mas a Assembleia de Deus não. Nem a Assembleia de Deus, que está em todo lugar, que tem esse trabalho de chegar onde tem 4 casas, não conseguiu plantar a igreja lá no Campo Lindo. Uma comunidade que vive é ligada pela religião, pelo catolicismo. Aí está aí o terreno, eles limparam agora, e nós vamos, em nome de Jesus, construir um terreno de 10 metros de frente com 32 de fundo. Você pode passar, irmão? Ou é automático? Certo, então se é automático, pronto. Aqui é os nossos irmãos carregando pedra, juntando pedra, aí dentro do mato, aí no aguaceiro, para nós podermos fazer o alicerce. Nós vamos fazer o alicerce, e aí então os bichinhos foram para lá, levaram lá uma farofa de ovo para dentro do mato, juntaram as pedras, levaram para a beira da estrada, é porque está de forma aleatória, né? Essa foto é lá no Olho d'Água dos Facundos, e aí é o grupo de mulheres, parte das mulheres da nossa igreja, onde nós temos um ministério coordenado pela Alice, de evangelização das mulheres, o projeto Dorcas, que visa amparar todas as mulheres, pensando na condição de sofrimento das mulheres da nossa comunidade, o quanto elas precisam de um abraço, de uma atenção, e o grupo de mulheres da nossa igreja está mobilizada a estar com as mulheres da nossa comunidade, de casa em casa, podendo levar uma palavra, levar um conforto de todas as formas e maneira. Então, o projeto Dorcas, a Alice chegou ontem lá no Olho d'Água, que é lá na serra, 3 e pouco da tarde. Filha, você vai aguentar ir para Sobral? Não, nós vamos lá. Se ajeitou, tomou banho, se trocou, tinha deixado a mala já mais ou menos no ponto, botamos dentro do carro, saímos de casa 4 e pouco, viemos para cá para Sobral, caminho ruim, e entramos na cidade, se perdemos logo de primeira, e a Alice, Deus renovando as forças dela, com graça, sempre apoiando. Aí é nós, está lá Sulamita e o Benjamin e a Estezinha, que são os que ficaram, não estão conosco, Emanuel e Ana Alícia, e o casal 20 ali juntos. Deixa eu ver qual é a próxima foto, que aí...
Deixa eu ver aqui. Pronto, isso também lá no Olho d'Água, esse templo do Olho d'Água. Quantos conhecem o livro Terras de Rios Secos? Vocês conhecem? Poucos irmãos conhecem, né? O irmão Djalma, a irmã Dulce, a irmã levantou lá. Irmãos, história das nossas igrejas. E de onde tudo começou. Tudo começa lá, no Olho d'Água dos Facundos, 1940 e lá vai pedrada. Está lá o templozinho, do mesmo jeito, um grupo de irmãos que permanecem fiéis lá, servindo ao Senhor. Nós vamos lá uma vez por mês, e ontem as irmãs da nossa igreja foram lá para dar um apoio e passar um tempo com os irmãos lá. Trabalho maravilhoso de crentes muito fiéis, que servem ao Senhor. No final eu faço aqui a aplicação de tudo isso. Deixa eu ver só se tem mais uma. Passou uma fotozinha dos bebezinhos e de umas crianças. É o projeto ABA, que nós realizamos na nossa igreja, e não é exatamente para os filhos dos crentes, é para as crianças da comunidade. Recebemos eles todo sábado, de 9 às 10 da manhã, temos um tempo com eles, e ensinamos os princípios bíblicos, damos lanche e fazemos esse trabalho de assistência com as crianças. Estamos com a plantação no Campo Lindo, estamos com a plantação no Marruá dos Rosas, com uma família que se mudou para lá agora, e muita coisa para ser feita lá na região. Tem um desafio para a igreja. É que você pode se envolver com esse ministério da seguinte maneira. Por exemplo, Angicos é um local onde também é berço do Evangelho. Só que lá, aquela geração morreu, foi embora e ficou o templo. Agora, há pouco tempo atrás, a gente reformou o templo. Templo de 1900 e antigamente. Mas não tem crentes no lugar. E nós precisamos começar o processo de revitalização. A igreja quer se organizar? Vamos passar um final de semana com o pastor Cícero. E nós vamos para o Angicos. Não tem nada no Angicos. De crente não tem nada, só tem o templo lá. Se vocês quiserem ir, nós passamos um sábado lá, trabalhando com as crianças lá do local. Nós passamos um tempo dando algum tipo de assistência social para os adultos, e à noite a gente prega o Evangelho lá, seja no templo ou seja de frente à casa das pessoas lá. Querem ir para o Campo Lindo? Jovens, querem uma experiência de uma coisa simples, mas impactante? Frete um Topic, marque um final de semana, bote farinha aí dentro de umas sacolas, leve para lá. Nós vamos para o Campo Lindo, irmão Beto está lá para recepcionar vocês, e você experimentar de realidades de missões, que está aqui, alguns quilômetros de nós aqui, e que deve impactar muito, muito, muito a sua vida. Você precisa conhecer o trabalho da Igreja Cristã Evangélica dos Pereiros dos Freitas, precisa se impactar com o amor desses poucos crentes que ainda permanecem lá no Olho d'Água dos Facundos, de maneira que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Queridos, queria agradecer, pastor José Grace, a igreja, na sua pessoa, pelo convite, pela confiança e pelo cuidado com a nossa família. Uma grande alegria estar aqui com vocês, agradecer à igreja pelo carinho, pela atenção que vocês nos deram. Peço as orações pela nossa saúde, minha e da Alice. Precisamos das orações nesse sentido. Estou cuidando de algumas coisas na área da saúde que ainda não temos as respostas exatas. Pedimos oração pela nossa família, que os meninos permaneçam firmes, amando ao Senhor, que Deus use a vida deles como missionários, como Deus quiser usar. E pedimos as orações por todos os desafios que temos lá na nossa região. Que Deus os abençoe e que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém. Convidar os irmãos a ficarem de pé.
Quero lançar um desafio para os irmãos nesse momento. Enquanto nós vamos louvar, tire esse momento para você orar pela sua família, presente ao Senhor. Esse é um momento entre você e Deus. Então, comece a interceder, a apresentar ao Senhor cada familiar seu. E que o Senhor nos ajude e os abençoe em nome de Jesus. Comece nesse momento a orar, para que o Senhor venha abençoar a nossa casa, o nosso lar, que ele seja realmente um lugar de bênçãos. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por Deus.
Deus. Amém. Irmãos, antes de encerrar esse tempo, né, de louvor e adoração ao Senhor, e também aprendizado da sua palavra, já quero externar aqui minha gratidão ao pastor Cícero, né, mesmo com as suas lutas aqui, nós podemos perceber com as suas debilidades físicas, né, e acredito também emocional e até espiritual, mas ele veio aqui, né, para trazer a palavra. Eu acredito que foi de grande proveito, pastor, para a vida, para nossas vidas, para a vida da igreja. Então louvamos ao Senhor, né, que possamos criar os nossos filhos para a glória do Senhor, né, tornando Deus conhecido, falando do caráter de Deus para nossos filhos, para que eles conheçam os atributos, para que eles possam um dia tomar decisões acertadas, baseadas no conhecimento do Senhor. Amém? Então, mediante o conhecimento da sua palavra, é claro, né? Então, nós queremos agradecer mais uma vez, pastor, muito obrigado pela atenção, por esse tempo. Queria agradecer a todos os irmãos que se envolveram nessa programação, aqueles que prepararam o chazinho, o biscoito, aqueles que levaram até a nossa casa, né, um bolinho, outro levou um pão, uma coisa, e assim, foi muito bom, né? A gente vê nesse momento o quanto nós, de fato, somos amados pelo Senhor e pela sua igreja, pela atenção, pela presença ali, né, de cada irmão, e louvamos ao Senhor pelas suas vidas, e que sejamos desafiados a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesses dias, né, princípios, valores, que sustenta a família, né, e foi muito bom, mas que possamos ter uma intencionalidade, né, que haja essa intencionalidade da nossa parte, para colocar em prática, né, para que não sejamos apenas meros ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma, amém? Então, muita gratidão, que o Senhor seja glorificado em tudo, que toda glória seja dada a Ele. Convidamos a todos a ficarem de pé, né? A agenda da semana vai ser colocada no grupo da igreja. Normalmente, quarta-feira, nós temos culto de doutrina e oração. No sábado, nós temos, não sei se vai ter programação dos jovens, mas vai ter programação dos jovens. E no domingo à noite, nós temos a celebração da ceia, tá certo? No domingo pela manhã, nós não temos escola bíblica, né? Como sempre, no primeiro domingo, nós não temos escola bíblica, né? Mas no outro domingo, nós voltaremos à escola bíblica. E na sexta, nós temos encontro dos homens aqui, os PGs também, né? Retomando aí as suas atividades, amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nessa noite, que o Senhor seja glorificado, Deus, que o Senhor seja exaltado através desses dias, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado, à luz da sua palavra, que seja um momento de repensar, Deus, sobre o conceito de o que é ser um cristão em família, para que haja adoração verdadeira, que haja, Deus, um desprendimento da correria desse mundo, e que possamos priorizar nossa devoção com o Senhor, a nossa busca, e que os filhos dessa forma sejam, Deus, impactados pela nossa devoção pessoal com Deus, pela nossa busca pelo Senhor. Abençoe cada família aqui presente nessa noite, cada pai, cada mãe, cada filho, que o Senhor fale aos seus corações, que saiam daqui desafiados nessa noite, tratados, que os seus corações sejam tratados à luz da palavra do Senhor, que eles saiam, todos nós saiamos daqui restaurados pelo poder da tua palavra, que a paz do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, que Deus abençoe.